Olá, boa tarde. Hoje eu estou aqui para falar de um dos principais objetivos da análise na abordagem junguiana. Jung está bastante popular na internet, a gente vê muitas frases dele que estão assim amplamente divulgadas, mas as pessoas às vezes desconhecem a profundidade do que se trata. Uma delas que eu vi essa semana que fala o seguinte: aquilo que nos incomoda no outro pode ser fonte de aprendizagem, de conhecimento em relação a nós mesmos, pode nos trazer um profundo conhecimento. E a gente vê também essas correntes de tipo, ah, não, é muito mais fácil eu pensar que a pessoa é tóxica, que eu sou um ser de luz e esse outro não presta e a energia dele, a frequência dele é baixa e não bate com a minha, que é muito boa. Isso a gente chama de projeções, as projeções que as pessoas narcisistas muito defensivas fazem em relação ao outro, onde eu sou muito bom, eu tenho uma autoimagem assim de um ser assim incrível e já o outro não é bom, não, alguém precisa carregar, porque ninguém é bom ou ruim, né? Ninguém é só metade, a gente tem o potencial humano para ser bom, para ser não tão bom, para ser ruim. Então a gente precisa conhecer a potencialidade humana, se conhecer para não delegar a nossa sombra aos outros. Então, um dos principais objetivos da análise é integrar as coisas que a gente projeta, sejam coisas terríveis, pessoas insuportáveis que nos perturbam, sejam pessoas incríveis, admiráveis, que nos ofuscam os olhos. A gente precisa integrar ambos aspectos, porque pode estar relacionado com conteúdo negado, com coisas dissociadas. A gente precisa se conhecer, e esse autoconhecimento é amplo e profundo, porque a gente, de fato, quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe que a gente não se conhece, que a gente está identificado com pensamentos, com ideias, muitas vezes que a gente pensa com imagens, autoimagem, que a gente pensa, ah, isso sou eu, essa pessoinha e tal, esse ser humaninho incrível sou eu. Só que à medida que a pessoa se compromete mesmo a fundo a tirar as camadas e ir para o seu centro, essas coisas vão ruindo, essas imagens, e ela vai se reconectando com um eu mais profundo, com o self, como seria na abordagem, nos termos analítico, com esse eu mais profundo, passa a ser o centro da personalidade, não mais o ego, não olhando com desdém o ego, porque o ego faz essa mediação, nossa, desse nosso eu mais profundo com a sociedade, com o mundo, que um ego bom, determinado, nos ajuda a realizar as coisas, a enfrentar as coisas, a adentrarmos, fazermos uma mediação segura com as imagens do nosso inconsciente, a ter suporte para lidar com as coisas boas e com as coisas não tão boas da vida. Então, essa questão da projeção está diretamente ligada com o sentido da terapia psicoanalítica, que é a individuação, que é separar o que é meu, separar o que é meu dentro do que eu recebi dos meus pais, resgatar esse meu eu que em alguns momentos parou de se desenvolver, as minhas partes que são oprimidas, esse meu eu mais profundo, separar o que é coletivo, o que é herança da humanidade,
as ideias que eu peguei emprestada dos meus professores, dos meus mestres, dos meus pais, e poder ver o mundo com os meus olhos, agradecer aos olhos que me foram emprestados, que me possibilitaram chegar até aqui. E o momento da individuação é aprender a enxergar com os seus próprios olhos. Algumas pessoas não chegam nessa fase, passam a vida inteira identificadas com um eu raso, com pensamentos, presas a complexos, e cada um tem um nível de escolha ou não escolha, até porque se conhecer, se despir de algumas camadas, não é muitas vezes aquele processo só prazeroso. Tem, obviamente que tem prazer também, níveis de prazeres diferentes e desconhecidos, inclusive, mas envolve sim quebrar a cara, de tipo, nossa, eu não sou tão bom quanto eu imaginava, mas espera aí, eu não sou tão ruim quanto eu pensava. Então, quebrar a cara em múltiplos aspectos e descobrir que aquela pessoa incrível que ofusca os nossos olhos tem um aspecto, a gente tem um aspecto dela em nós que nos permite reconhecer. Ela também nos mostra um aspecto do nosso ser. E aquela pessoa detestável que a gente queria que ela desaparecesse também traz um aspecto do nosso ser que a gente dissocia, que a gente projeta, que os outros ajudam a carregar a nossa sombra em alguns momentos, porque para o ego é muito difícil, é insuportável saber que eu tenho esses aspectos, ai, inveja, ai, ciúmes, ai, competição de uma forma às vezes não tão bonita, assim, tratando o meu inimigo, o meu concorrente, muitas vezes de forma não tão honesta, porque afinal eu penso que ele é ruim se eu sou boa, logo tô nesse meu narcisismo defensivo e o outro é ruim. Isso às vezes me dá o direito até de jogar sujo com o outro, de enganá-lo, de manipulá-lo. Olha só como convém, como algumas pessoas escolhem ficar presas nessa ilusão do que ver, enxergar o que elas estão fazendo consigo e com os outros. Consigo no sentido do eu mais profundo, do eu verdadeiro que foi abandonado em prol de uma imagem, de pensamentos e essas coisas mais superficiais. E como dizia o Jung, também tem uma frase que ele fala: o mendigo, o mais miserável de todos e o mais admirável, também são aspectos psíquicos, são aspectos que estão desintegrados. Quando eu tomo consciência, recolho essas projeções, eu estou no processo de individuação. Fora disso, não existe possibilidade, ninguém é individuado, a gente se encontra num processo quando a gente topa minimamente recolher. Quando eu falo, peraí, por que você me incomoda tanto assim? Por que eu acho que você é uma pessoa que não presta? O que tem em mim que não presta mais? Quando eu sou uma pessoa que tem essas características que eu julgo que não prestam? Sempre vale a pena essa reflexão. Agora eu vou citar as palavras de um professor meu, que é o Roberto Rosas, do livro Narcisismo e Espiritualidade, que ele fala o seguinte, fazendo citações de Jung também, ele diz: é o papel da psicoterapia fortalecer o ego imaturo e apresentá-lo à polaridade que está projetada no outro. A integração para a consciência de um conteúdo projetado no outro é o início de uma nova etapa em seu desenvolvimento.
a que a psicologia denomina consciência de alteridade. Aqui nessa parte, o termo consciência de alteridade se refere a uma consciência não dual, mas nem patriarcal, nem matriarcal, onde os polos estão integrados, estão unidos, que é assunto para outro vídeo, certamente. Então, quando a gente assume uma componente que estava na nossa sombra e logo projetada no outro, passamos a carregar a nossa própria cruz e retiramos das costas do outro possíveis projeções e identificações que nos compeliam a crucificá-lo. A gente percebe que tem um ser humano, que o outro não é tão terrível e desprezível assim. Quando a gente integra a sombra, a gente vê o ser humano, a gente vê a intenção, a gente vê o que está oprimido no outro. E até o nosso ódio, a vontade de crucificar o outro, diminui. A gente percebe que os nossos inimigos, eles não são externos, mas vale a pena e às vezes é uma necessidade projetá-los fora. Mas a partir do momento que a pessoa se implica verdadeiramente, ela lida com os aspectos da sua psique, tanto luminosos quanto sombrios, por ora demoníacos, como alguns casos de ânima e ânimos, quando estão muito desintegrados, muito dissociados, se tornam muitas vezes demoníacos e tomam posse da pessoa, tomam posse da consciência, prendendo a energia, a libido daquela pessoa. E para Jung, a pessoa que está na senda do autoconhecimento não se vê como alguém exclusivamente bom e, portanto, tende a projetar o mal no outro, porque esse é um recurso típico dos narcisistas defensivos. Então, a pessoa que se implica no seu processo, ela faz isso com menos intensidade, não que ela não vá fazer nunca, porque agora ela está no processo de individuação, mas ela tende a projetar menos. E peraí, ninguém é tão bom assim, ninguém é tão mal assim. Se está acontecendo isso, tem alguma coisa que eu preciso recolher, que eu preciso integrar, que eu preciso perceber em mim. Isso é uma pessoa implicada no seu processo, é uma pessoa corajosa. E ao longo do processo de individuação, o mecanismo de projeções deve ser conscientizado, de maneira que o outro não seja sobrecarregado. Então, esse é o principal papel dentro da psicoterapia, ajudar, não falando, você está projetando a sua sombra no outro, para com isso. Não. É levar a pessoa para uma camada onde ela se perceba, onde ela encontre com ela e, através dela, perceba isso, não dando postulados e regras e não faça isso, porque isso em si, saber que não é legal, que não é certo no caminho da individuação, não me permite não fazer. A gente continua fazendo, mas tomando consciência, tendo mais poder de escolha, porque consciência, na verdade, é isso, é possibilidade de escolha. Então, a gente gostaria de falar sobre isso, sobre a questão da projeção, da retirada das projeções para o caminho da individuação. Quero fazer um vídeo também falando sobre a projeção da ânima e do ânimos, para a gente entender esses aspectos positivos e negativos e como isso interfere na nossa vida. Também quero fazer um vídeo falando sobre a consciência patriarcal, matriarcal e a consciência de alteridade. E eu agradeço.